Olá, nós vamos estudar hoje o capítulo 8. Quando a minha mente está normal. Efésios 1, de 17 e 18. Eu sempre oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, de discernimento, no pleno conhecimento dele, tendo iluminados, inundados em luz, os olhos do vosso coração, para sabermos, para entender qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos separados. Aqui Paulo fala os olhos do nosso coração, iluminados. Quer dizer, olhos do coração é a mente. Então, são os olhos do nosso coração. O que a gente vê, a gente traz às vezes para o coração. O que a gente ouve, a gente traz para o coração, Então, tudo que está na nossa mente, que a gente pode enxergar, E ouvir, sentir, a gente leva para o coração. Então, os olhos são a nossa mente, Levada ao coração. Como cristãos, em que condição deveria estar a nossa mente? Qual deveria ser o estado normal da mente de um cristão? Nós devemos examinar diferentes funções da mente e do espírito. De acordo com a palavra de Deus, a mente e o espírito trabalham juntos. Isso é o que chamamos do princípio de mente auxiliando o espírito. Na verdade, nós somos tripé, Corpo, mente e espírito. Corpo, alma, espírito, Porque a mente é ligada à alma, aos sentimentos, emoções, Não é no espírito, é na alma, a mente, tá? Então, vamos ver como funciona. Princípio mente e espírito, em 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o espírito de Deus. Então, as coisas do homem, o homem que sabe, as coisas do espírito é o espírito que sabe. Quando uma pessoa recebe a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem morar nele. A Bíblia ensina que o Espírito Santo conhece a mente de Deus, Então, conhece os pensamentos, e o Espírito de Deus é o único que conhece a mente de Deus. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, e uma vez que ele conhece a mente de Deus, um dos seus propósitos é nos dar a conhecer sabedoria e revelação de Deus. Essa sabedoria e a revelação são concedidas ao nosso espírito, e o nosso espírito ilumina os olhos do coração, que é a mente. Então, tudo o que vem dos olhos entra para a mente, leva para o espírito. Tudo do espírito, ela ilumina os olhos e mostra na mente. O Espírito Santo faz isso para que possamos entender em um nível prático o que está sendo ministrado a nós espiritualmente. Normal ou anormal? Crentes, somos espirituais e também somos naturais. Nós somos carne também, nós temos corpo. O natural nem sempre entende o espiritual, mas é vitavelmente necessário que a nossa mente seja iluminada no que diz respeito ao que está acontecendo com o nosso espírito. O Espírito Santo deseja nos trazer a iluminação, mas a mente sempre, frequentemente, ela deixa perceber o que o Espírito está tentando revelar, porque está muito ocupado. Então, ela não dá espaço para o Espírito, porque ela está muito ocupada. A gente preenche coisas do mundo na nossa mente, Uma mente ocupada é anormal. A mente normal está em descanso, não vazia, Mas em descanso. A mente deveria estar cheia de questionamento, preocupação, ansiedade, medo, etc. Ela deveria estar calma, quieta, serena. À medida que avançamos nessa parte do livro, nós observamos condições anormais da mente e reconhecemos como condições frequentes na nossa mente. Nós vamos começar a falar, nossa, eu penso assim, nossa, eu sou assim. Nós vamos começar a perceber e começar a dar nomes a esses problemas. É importante entender que a mente precisa ser mantida na condição normal. Compare-a com a condição usual da nossa mente e você verá que frequentemente temos pouca revelação do espírito, E muitas vezes nós sentimos falta de uma sabedoria para lidar com alguma situação, de uma revelação do que fazer no momento. Lembre-se, o Espírito Santo tenta iluminar a mente do crente. O Espírito Santo dá informação de Deus ao espírito da pessoa, e se o espírito e a mente estiverem auxiliando, então poderão andar em sabedoria e revelação. Mas se a mente estiver ocupada, perderá o que o Senhor está tentando revelar por meio do Espírito. Então vamos serenamente, vamos esvaziar de tudo que não agrada a Deus, de tudo que não é bom. A gente está enchendo a mente com coisas e está deixando de receber
né? A mente de Deus ali, né? As revelações e sabedoria que a gente tem que ter. O sussurro tranquilo e suave. 1 Reis 19, de 11 a 12. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Orei pedindo a Deus para me revelar coisas por meio do Espírito Santo. Eu sabia que esse pedido era bíblico. Confiava na palavra e sentia segura do que deveria pedir e receber. Mas a maior parte do tempo a gente passa por ignorante espiritual, né? A gente sabe, tem que fazer, não faz, e a gente acha que está fazendo e não está fazendo. Aprendi que não estava recebendo muito do que o Espírito Santo desejava me revelar, porque a minha mente estava frenética, ocupada, e eu estava perdendo informação que estava sendo oferecida. Imagina duas pessoas juntas em uma sala tentando cochichar um segredo uma para outra. Se a sala estiver cheia de ruídos, embora a mensagem seja transmitida, aquela que está esperando receber a informação perderá, simplesmente porque a sala está barulhenta. Então não pode ouvir, a menos que esteja prestando muita atenção. Ela pode até nem mesmo perceber que alguém esteja falando. A comunicação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito se dá dessa forma. Os modos do Espírito Santo são gentis. Na maioria das vezes, ele fala conosco como fez com o profeta na passagem, um cício tranquilo e suave. É tão leve, tão baixo, tão um sussurro, que às vezes a gente não percebe porque a sala está barulhenta. Portanto, é vital que aprendamos a nos manter em uma condição propícias para ouvir. Espírito e a mente. 1 Coríntios 14, 15. Que fareis, pois? Orarei com o Espírito, por meio do Espírito Santo que está em mim, mas também orarei inteligentemente com a mente, com o entendimento. Talvez a melhor forma de entender este princípio da mente auxiliando o Espírito seja pensar sobre a oração. Nesse verso, Paulo diz que ele orava ambos com o Espírito e com a mente junto. Como faz isso, né? Então, entendo o que o Paulo está dizendo, porque faço a mesma coisa. Frequentemente oro no Espírito, em língua desconhecida, e depois de ter orado assim por algum tempo, frequentemente alguma coisa virá à minha mente para orar em inglês, na minha própria língua. Então, aqui ela traduz isso como falar em línguas, né? Cada um sente de um jeito, na verdade, viu, gente? Creio que elas trabalham juntas para obter conhecimento e sabedoria de Deus para mim de uma forma que eu possa entender. Então, olha só. Elas trabalham juntas, né, a mente e o espírito, para obter conhecimento e sabedoria de Deus para mim, de uma forma que eu possa entender, a autora fala. Então, para cada um, Deus vai falar de uma maneira, de uma forma que vocês entendam, né? Ela foi em línguas, na língua dela, inglês. Né? Para outras pessoas pode ser em línguas e no português, para outras pode ser um vento assim impetuoso na vida da pessoa, em ações, atitudes, em situações. Cada um vai ter uma resposta ali. Há momentos em que quero orar, então me coloco à disposição de Deus para oração. Se não há qualquer atividade particular no meu espírito, simplesmente começo a orar com a minha mente. Oro sobre assuntos, situações, conhecimento que nós temos, né? Algumas vezes essas orações parecem superficiais, mas não há nenhuma ajuda vinda do Espírito. Pareço estar em luta. Então, sabe quando você ora e uma coisa tão automática sua que você não sente que o Espírito está ali, né? Parece que não tem sentido aquela oração? Continuar. Quando a gente tem um tipo de oração assim, a gente sente, nossa, mas parece que Deus não está falando, Deus não está aqui, né? O Espírito de Deus não está. Mas continue. Até que o Espírito Santo tome conta a respeito dos assuntos. Quando ele faz isso, então a gente atinge um ponto sobre o qual ele quer que a gente ore, não apenas coisas que estamos orando. Então começa a vir pensamentos além daqueles que a gente entende. Dessa forma, minha mente e meu espírito trabalham juntos, auxiliando um ao outro para cumprir a vontade de Deus. Línguas e interpretações, né? Que isso é uma questão que muitas pessoas falam, mas eu não sei falar em línguas, então não estou cheio de Espírito Santo. Outras, eu não acredito em línguas, né? Sensacionistas.
Enfim, cada um tem um pensamento quanto a isso. Aqui é a autora falando, né? Mas vocês vão entender que cada um tem a sua maneira. Línguas e interpretações. 1 Coríntios 14. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar, né? Explicar o que diz. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, por meio do espírito que habita em mim, né? Ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera, não produz frutos. Quando vai orar em línguas, se essa oração em línguas não traduz, você não sabe o que é, você não sente o que é, não tem uma tradução para isso, ela não vai frutificar, né? Agora, quando você ora interpretando, sabendo, conhecendo o que você está orando, a mente dá frutos, né? Caso contrário, não ajuda ninguém, nem a nós mesmos. Quando fala em línguas, a mente fica infrutífera até que Deus dê, ou a outra pessoa, a compreensão do que está dizendo. Aí sim torna frutífera. Lembrando que os dons de línguas não são línguas e traduções. Tradução é um relato da mensagem, palavra por palavra, enquanto interpretação, a pessoa dá uma compreensão sobre o que a outra diz, né? No estilo próprio. Por exemplo, a irmã Maria pode levantar-se na igreja e dar uma mensagem em uma língua desconhecida. Isso veio do Espírito. Nem ela, nem ninguém mais sabe o que ela disse. Deus pode fazer com que eu entenda a mensagem, mas talvez de maneira geral. Quando me levanto em fé e começo a interpretar o que foi dito, faço a mensagem compreensível a todos. Mas vem de mim, a minha única forma de expressão. Orar no Espírito e interpretar são formas maravilhosas de entender o princípio da mente auxiliar o Espírito. O Espírito está falando alguma coisa e a mente está dando entendimento. Por exemplo, se a irmã Maria falar em uma língua desconhecida e Deus estiver procurando alguém para fazer interpretar, ele terá que me deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética e ocupada para ouvir. Ainda que eu tente dar a interpretação, não receberei, porque minha mente está cheia, né? Quando eu era jovem na fé, estava aprendendo sobre os dons espirituais, orava quase exclusivamente em línguas. Depois de um tempo, comecei a me sentir entediada com a vida de oração. Quando eu conversei com o Senhor sobre isso, ele me fez saber que eu estava entediada porque não tinha compreensão do que estava fazendo nem orando, né? Embora perceba que nem sempre tenho que entender o que estou dizendo quando oro. Aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é frutífero, né? Como a gente gostaria de ter. Uma mente alerta e pacífica. Isaías 26. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Esses exemplos aqui são para, de pronto, vocês entenderem que a mente e o espírito trabalham juntos, tá? São exemplos. Portanto, é mais importante que sua mente seja mantida em condição normal. Ela não pode auxiliar seu espírito. A mente deveria ser mantida em paz, como nos diz o profeta Isaías. Quando a mente está nas coisas certas, ela está descansada. Ainda assim, a mente deveria estar alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Por hoje ficamos aqui com o estudo e até amanhã. Fiquem com Deus.